Opa, sejam bem-vindos ao seu canal Direito Esportes Eletrônicos. Meu nome é Hélio e nessa videoaula a gente vai entender o que se deve estudar para direcionar e especializar sua advocacia no cenário gamer e dos esportes eletrônicos. Aqui a gente vai entender como as diferentes áreas do direito elas têm aplicação dentro desse universo paralelo, que são os jogos eletrônicos e os games. Quem conhece um pouco desse universo, quem conhece um pouco desse mundo, sabe a dimensão que ele tem, e aqui você vai entender, mesmo que não conheça nada, como é que esse universo ele pode ser explorado pela advocacia. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai conseguir entender e compreender todo esse contexto. Não deixe de dar um like nesse vídeo e também de seguir o nosso canal para que você possa receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos dessa grande série que nós estamos divulgando por aqui. Bom, vamos lá. Para quem não entende nada desse mundo, desse universo, o que é game, o que é esportes eletrônicos, a primeira recomendação que eu dou a você é que volte nos vídeos anteriores, tente entender a diferença entre games e esportes eletrônicos, porque esse vídeo é uma continuidade dessa série de vídeos que nós estamos soltando. E para quem também não conhece, aqui uma outra dica. Para que você possa criar familiaridade com esse mundo, com esse universo, é importante que você conheça um pouco desses produtos. Games nada mais são do que produtos digitais, softwares, programas de computador, e há uma legislação muito específica que incide sobre esses produtos privados. E a gente vai falar aqui nessa aula sobre essas legislações. Mas para quem não conhece, volto a dizer, é importante que você tenha contato, se você almeja entrar nesse mundo, nesse universo que é os games e os esportes eletrônicos. E quando a gente fala em legislação, qual que é a primeira legislação que a gente precisa entender para começar a ter uma segurança maior na atuação nesse mundo gamer e dos esportes eletrônicos? E eu começaria aqui dando para vocês uma primeira dica, e a capilaridade de tudo, e aí se a gente voltar na nossa estrutura piramidal aqui, de hierarquia das normas, naturalmente a Constituição Federal. E eu iria lá para o artigo 170 da Constituição Federal, que trata nada mais nada menos do que a ordem econômica. E por que eu remeto aqui os estudos ao artigo 170 da Constituição Federal? Quando a gente fala em games, a gente fala aqui na base para o desenvolvimento dos esportes eletrônicos. E os games são produtos digitais, são produtos que decorrem de uma atividade privada, que é de estúdios, de desenvolvedores de softwares de programas de computador, que têm os seus próprios modelos de negócio. E não tem nada mais, nada menos importante do que a gente começar a estudar lá pelo artigo 170, que trata da livre iniciativa, do valor social do trabalho que é desenvolvido. E, paralelamente, nós temos hoje a Lei da Liberdade Econômica, que traz aqui conceitos importantes, intervenções importantes para esses modelos de negócios que são muito específicos. Então, quando a gente fala aqui dos esportes eletrônicos, por exemplo, que é uma evolução dos jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos, eles têm uma outra legislação, que é a Lei Geral do Desporto, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes, artigo 170, ele vai trazer aqui para a gente uma base fundamental dos jogos eletrônicos e os modelos de negócio que incidem sobre eles. Então, por exemplo, quando a gente pega outros esportes tradicionais, como vôlei, futebol, basquete, ou qualquer outra modalidade esportiva que tenha um domínio público, ou seja, que não tenha alguém que é o dono do futebol, alguém que é o dono do vôlei, alguém que é o dono do basquete, esses esportes eles caem no domínio público, são esportes públicos que podem ser praticados irrestritamente por qualquer pessoa. Tanto é que a nossa segunda fonte de estudo, que vai ser o artigo 217 da Constituição Federal, ele traz aqui como um direito fundamental, inclusive, né, a promoção ao esporte, ao lazer, para a sociedade brasileira. E a própria Constituição, no artigo 217, traz as práticas não formais e deixa aberta uma carta para que novas modalidades possam surgir, novas modalidades que venham a ser introduzidas no seio da sociedade, possam ser reconhecidas também como práticas desportivas, sejam elas formais ou não formais, aí é uma outra discussão que a gente entra. Mas a princípio, quando a gente trata os esportes eletrônicos, seja formal ou não formal, a relevância que ganha aqui os estudos, tanto do artigo 170 como do 217 da Constituição Federal, é no sentido de que, embora os esportes eletrônicos sejam e decorram de uma atividade privada, de uma exploração privada, nós temos uma permissão muito grande da própria Constituição Federal quando fala da liberdade econômica, da lei específica que também hoje trata da liberdade econômica, inclusive desburocratizou muitos modelos de negócio. Então, quando a gente estuda o artigo 170, é um princípio, é uma base para a gente começar a entender a função social da propriedade privada, seja de uma propriedade privada imóvel ou móvel, ou tangível ou intangível. A gente tem essa base aqui
para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos. Estúdios, portanto, que desenvolvem esses modelos de negócio e dentro desses modelos de negócio passam a explorar uma atividade econômica, estão amparados aqui e não só dentro da legalidade constitucional, mas também da legalidade infraconstitucional, que hoje traz a nossa lei recente de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. Então é muito importante que se aprofunde o estudo nisso, porque isso representa a base, representa a capilaridade, como eu costumo dizer, daquela introdução aos modelos de negócio que nós temos aqui dentro do cenário dos esportes eletrônicos. Então, quando a gente fala em esportes eletrônicos, a gente tem que partir do pressuposto que nós estamos falando também de games, jogos eletrônicos, softwares, que são produtos privados que servem de base para o desenvolvimento dos esportes eletrônicos. Aí, quando a gente revisita esse artigo 170, a gente começa a entender também a livre concorrência. E dentro do mercado dos esportes, dos games, a livre concorrência é de suma importância, porque aqui a gente tem gêneros de jogos eletrônicos, como, por exemplo, o futebol. Nós temos o FIFA, nós temos o PES. Quando a gente fala de FPS, que são jogos de tiro em primeira pessoa, são gêneros. E existem aqui dezenas, talvez centenas de milhares de jogos de tiro em primeira pessoa. E muitas vezes no desenvolvimento desses jogos, as empresas acabam concorrendo entre elas de forma saudável e às vezes de forma não tão saudável. E aí a gente voltando na ordem econômica, artigo 170, a gente começa a entender aqui a exploração da concorrência entre as empresas. E a concorrência, se for uma concorrência desleal, a gente encontra aqui um campo de aplicação muito grande do direito, não só voltado aos ilícitos civis, mas também aos ilícitos penais, né, que ganha uma expressão grande, uma relevância grande quando se trata de concorrência desleal. A gente tem a lei da propriedade industrial, lá, o artigo 195, que traz uma gama lá de hipóteses de condutas típicas que podem vir a incidir as empresas que concorrem de forma desleal. E cá entre nós, para esse cenário gamer, isso é muito comum, embora possa não parecer. E a gente fala aqui de algo global, não só local, tá? Porque os grandes games que são consumidos e faturam bilhões de dólares, eles investem aí muito tempo e muito dinheiro no desenvolvimento dessas atividades. E quando a gente percebe, muitas vezes, houve uma cópia de um script, houve a cópia de um item que pertence a outra empresa e está registrado em outro país, mas existe um tratado de reciprocidade. E aí dá uma briga muito boa entre essas empresas. Então aqui, para vocês entenderem só o contexto e o alcance desse artigo 170, ele vai trazer para a gente todas essas questões. E também os novos modelos de negócio, né, os novos profissionais que vão surgindo a partir dos modelos de negócio dos games. A gente tem o GTA, por exemplo, eu sempre bato muito nesse ponto. O GTA ele abriu uma vertente da linha RP. RP, para quem não sabe, são servidores e desenvolvedores que acabam criando servidores paralelos aos servidores da própria empresa e acabam administrando cidades dentro do GTA RP. E essas cidades são administradas, eles vendem itens e faturam por meio dessas cidades, tudo dentro de um ambiente virtual. Então, ali são novos modelos de negócio. Será que, quando a gente trata aqui de função social da propriedade, propriedade privada, relação de consumo dessas pessoas que entram nessas cidades, jogam nessas cidades, vivem nessas cidades, será que elas estão amparadas por toda essa legislação? Eu não tenho dúvida que estão. Então, aqui a gente precisa entender também que é importante aprofundar nessas outras legislações, nesses outros campos de aplicação do direito. Então, aqui fica uma recomendação muito forte. Em primeiro lugar, para que você estude aqui o artigo 170 da Constituição Federal e os seguintes, porque é aqui que você vai partir, vai ser uma base para você dar um start aí nos seus estudos quando a gente entra aqui no cenário gamer dos esportes eletrônicos. Érico, qual que é o segundo artigo da Constituição que você recomenda altamente? É o artigo 217, tá? E o artigo 217 ele é importante por quê? Porque ali a gente tem como fomento do Estado, a própria Constituição traz essa obrigatoriedade do Estado, trabalhar como fomento o desenvolvimento das atividades esportivas. E o artigo 217, até gostaria de ler rapidamente aqui para vocês, ele fala o seguinte, que é dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais ou não formais, como direito de cada um, observados. Aí vem alguns incisos. E um dos mais importantes, né, o primeiro, a autonomia das entidades, ou seja, dos times, dos clubes, das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento.
Então, as empresas, vejam que casa muito bem com o artigo 170 da Constituição, esse inciso 1º do 217. Ele dá uma autonomia maior aos clubes e que aqui para a gente, nos esportes eletrônicos, até nos esportes tradicionais, são empresas que têm um modelo empresarial comum, muitas vezes uma sociedade anônima de futebol, ou uma sociedade limitada, ou até um mesmo modelo associativo, como é comum nessas modalidades mais tradicionais, como o futebol. Quando a gente fala em esporte eletrônico, qual que é o modelo de negócio, o tipo societário que é mais comum nos esportes eletrônicos? São as sociedades limitadas, são empresas privadas que são fundadas com um objeto social e econômico principal, a exploração de jogos eletrônicos. Olha que interessante, nós temos uma classificação específica para essa atividade econômica lá dentro do cenário dos games e esportes eletrônicos. Então, os times são fundados com base no próprio direito empresarial. E a gente tem uma sociedade que é constituída, ou seja, um time que é formado, que acompanha um modelo comum de qualquer outra empresa. Tem faturamentos específicos, faturamentos próprios, explora a atividade econômica voltada aos jogos eletrônicos e muitas vezes tem uma gama muito grande. Tem times hoje que participa de mais de 20 jogos diferentes, e não só no Brasil, mas no resto do mundo também, e muitas vezes à distância. Então, esses times têm muitas vezes dentro da sua estrutura mais de 100 jogadores, para vocês terem ideia. Quem não tem contato, essa é uma realidade aqui dos grandes times brasileiros. Os grandes times brasileiros jogam aí Free Fire, League of Legends, Counter-Strike, que faturam muito dinheiro, porque não competem só nos campeonatos brasileiros, os campeonatos que são organizados aqui internamente, mas também nos campeonatos internacionais. E olha que interessante, quando a gente vai lá para o 217, parágrafo 1º, olha o que ele diz, que o Poder Judiciário só admitirá as ações relativas às disciplinas e competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Olha que interessante aqui, é muito difícil a gente encontrar algum acadêmico de direito ou algum advogado que tenha tido dentro dos bancos acadêmicos, dentro da faculdade, a legislação especial do desporto, a lei geral do desporto. Dificilmente. Eu, por exemplo, não tive na minha faculdade. Acredito que muitos de vocês também não tenham tido, e se tiveram, muito provavelmente foi como uma atividade complementar, uma matéria complementar, mas não obrigatória na grade curricular. Então, a gente entende aqui no 217, parágrafo 1º, uma coisa muito importante, uma lição muito importante que a gente abstrai aqui desse artigo e desse inciso, é que dentro da legislação esportiva, que é a Lei Geral do Desporto, é ela que vai criar e regulamentar aqui essas questões voltadas à justiça desportiva. Quando a gente pega a Constituição Federal, artigos 94 e seguintes, ela vai trazer ali para a gente a organização do Poder Judiciário. E se vocês observarem, vocês não vão encontrar no rol desses artigos a previsão da justiça desportiva. A justiça desportiva ela vem no 217, parágrafo 1º, e ela empurra para a legislação infraconstitucional, seja ordinária, seja complementar, a obrigação de ela criar ali e regulamentar a justiça desportiva. A justiça desportiva ela não integra o Poder Judiciário, ao contrário do que a gente pensa. Isso é muito importante, porque quando você trata aqui de competência de ação judicial, por exemplo, você tem que saber qual é a competência, se é na justiça do trabalho, se é na justiça comum ou se é na justiça desportiva. E quando a gente fala de justiça desportiva, qual que é a competência em si da justiça desportiva? É tratar das questões competitivas em si. Né? Teve um jogo de League of Legends, que teve uma jogada suspeita, uns de hack, uns de cheat, ou algo parecido. Como é que é dirimida essa questão, se ela for levantada, se ela for arguída por qualquer um dos participantes? Teoricamente pela justiça desportiva. Para quem não sabe, a justiça desportiva ela é criada por meio do Estatuto Social das entidades de administração do desporto, normalmente federações, confederações. E na inexistência delas, a gente não teria, teoricamente, aqui uma justiça esportiva propriamente dita, de acordo com o que determina a lei. Mas hoje, nos esportes eletrônicos, nós temos, durante a organização de um evento desportivo, árbitros e juízes que fazem mais ou menos a mesma função que a justiça desportiva faria, que é apreciar ali em tempo real, em momento real, as questões que são levantadas das competições. Então seria mais ou menos aqui o equivalente a uma justiça desportiva. Olha que interessante. E aí a gente começa a perceber a amplitude, a conexão que existe entre os esportes eletrônicos e os esportes tradicionais, obviamente aqui observadas as suas peculiaridades, as suas particularidades. E quando a gente fala na advocacia, a sua advocacia ela pode começar, por exemplo, atuando de forma extrajudicial
nos comitês de arbitragem, nos comitês de solução de disputas, que não chegam nem a ser arbitragem, mas que são ali equivalentes à justiça desportiva, para você questionar se houve ou não, por exemplo, uma jogada suspeita, um uso de hack, um uso de cheat, alguma trapaça que foi provavelmente ali combinada entre atletas, jogadores e times. Enfim, tudo isso pode ser arguído ali dentro do próprio contexto de um torneio, dentro de um campeonato e de forma extrajudicial, né? E olha que interessante, quando você argue essas questões ligadas aqui às competições, né, dentro de uma justiça esportiva ou em algum lugar equivalente, isso valeria aqui para a finalidade do parágrafo 1º do artigo 217 ao esgotamento da instância da justiça esportiva. Seria mais ou menos equivalente. E aí o que aconteceria se eventualmente as partes ficassem descontentes com aquele resultado? Poderiam então ingressar na justiça comum, porque se esgotou ali na justiça desportiva as questões relativas às competições. E aí seria permitido então aí alguma ação judicial voltada lá no Poder Judiciário, na justiça comum. E se vocês quiserem ver um exemplo prático, imaginem o seguinte, dentro de um campeonato de Counter-Strike, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, se dentro de um torneio oficial, que é desenvolvido lá pela ESL, por exemplo, que é uma grande organizadora dos maiores torneios mundiais de Counter-Strike, ela tem ali seus próprios comitês internos ali nos eventos esportivos para solucionar eventuais conflitos, disputas que tenham ali relativos às jogadas do Counter-Strike. Já aconteceu muitas vezes em vários campeonatos times se insurgirem contra outros times questionando ou alegando ali jogadas suspeitas. E quando se tem esse tipo de situação, vem um árbitro e vai analisar, vai reavaliar em tempo real para saber se houve ou não ali alguma trapaça, digamos assim, de um ou outro time. E quando a gente chega nessas questões, seria possível a gente entrar na justiça comum, né? Eu não estou falando aqui de competência territorial, se é Brasil, se é fora do Brasil, mas só para contextualizar. Se isso acontecer eventualmente, tiver uma decisão que o time se sinta prejudicado e não tiver mais como recorrer para a organizadora do torneio, aí sim surge a possibilidade de se ingressar na justiça comum. Já tivemos ações assim no escritório e isso acontece. Tá? É uma forma de você também advogar aqui e encontrar demanda jurídica. Quando a gente compreende aqui esses artigos iniciais, 170, 217 da Constituição Federal, são as portas abertas, então, para a gente descer um pouco na nossa estrutura piramidal, ali na nossa hierarquia das normas. A gente sai da Constituição, pode começar a explorar a legislação específica e infraconstitucional. Aí aqui vai depender muito das relações jurídicas que se desenvolvem dentro do cenário. Porque, por exemplo, se nós estivéssemos falando aqui de relação jurídica entre atletas e times, uma relação jurídica de trabalho, por exemplo, nós temos duas legislações específicas, como, por exemplo, a Lei Geral do Desporto, artigo 28 e seguintes, que tratam especificamente ali dos contratos especiais de trabalho desportivos. Nós temos a CLT, que também vai ser aplicável aqui, mas agora de forma subsidiária, não como fonte principal dessa relação jurídica, porque o contrato especial de trabalho desportivo, nós temos uma lei específica para tutelar os interesses dos atletas e dos times, e aí a gente aplica a CLT de forma subsidiária, e nós temos aqui esse campo de aplicação. Se nós estivéssemos falando aqui de uma outra legislação, por exemplo, ou de uma outra relação jurídica, nós temos também aqui a relação de consumo. Normalmente, os atletas, eles iniciam a sua jornada, a sua carreira, não como atletas profissionais ali de bate-pronto no momento inicial. Muitas vezes eles começam, aliás, via de regra, eles começam como consumidores dos jogos eletrônicos. E também continuam sendo consumidores paralelamente, muitas vezes, ao desenvolvimento de uma relação jurídica profissional com os times. Veja que aqui é uma bifurcação nas relações jurídicas e elas coexistem. É uma coisa, sou eu, por exemplo, Hélio, mantendo uma relação jurídica de consumo com uma desenvolvedora de um jogo. Eu não paro de ser consumidor desse jogo se eu me tornar aqui um profissional desse mesmo jogo, mas a minha relação jurídica vai ser com um time. E aí a relação jurídica aqui pode ser de trabalho desportivo e ao mesmo tempo eu continuo mantendo uma relação jurídica de consumo com a desenvolvedora do jogo. O problema é que quando essas duas vias elas se cruzam, aí a gente tem aqui um conflito de normas, um conflito de situações que nem sempre é tão fácil de se resolver. Mas eu estou falando isso daqui para que vocês possam imaginar e entender de maneira progressiva como é que essas relações jurídicas elas orbitam aqui dentro do cenário. Então aqui as relações de consumo, as relações de trabalho
ganha um grande campo de aplicação. E aqui uma quarta fonte de estudo que é muito importante é a propriedade intelectual. E aí eu falo num gênero mais amplo, né, propriedade intelectual, englobando aqui direitos autorais, lei do software, lei da propriedade industrial. São legislações específicas que se aplicam tanto no cenário dos games, dos softwares, né, como também dos esportes eletrônicos. Porque os times, aí a gente também vai falar um pouco aqui do direito empresarial, os times são times e empresas. Né? As empresas, dentro da modalidade desportiva esporte eletrônico, são nada mais, nada menos do que empresas, como a gente falou. E essas empresas, elas têm demandas voltadas à propriedade intelectual, como, por exemplo, o registro das suas marcas, o registro dos seus logos, dos seus símbolos, para que, enfim, possam ser licenciados, para que possam ser regularmente explorados e possam ser cedidos eventualmente. Olha que interessante, hoje os grandes times de futebol brasileiros, todos, praticamente todos, têm uma linha específica para os esportes eletrônicos. E como é que eles mantêm essa relação dos times de futebol com os esportes eletrônicos? Fazendo o licenciamento das suas marcas. Então você pega, por exemplo, São Paulo, Corinthians, você pega o Fluminense, você pega o Flamengo, você pega a Bahia, você pega o Ceará, você pega vários times de vários lugares do Brasil, todos eles estão entrando no cenário dos esportes eletrônicos. E uma grande torcida, porque boa parte da torcida do futebol, por exemplo, do vôlei, acaba conhecendo aqui também o cenário dos esportes eletrônicos e também eles têm aqui uma grande gama de espectadores. E esses times eles fazem o licenciamento das marcas, digamos assim, né, de São Paulo, do Corinthians, do Santos e por aí vai. E aí a gente tem uma legislação específica, que é a Lei dos Direitos Autorais, que vai tutelar o registro das marcas, embora a própria Lei Geral do Desporto tenha um dispositivo específico, se não me engano ali o artigo 87, fala que não há necessidade das entidades desportivas, ou seja, dos times, dos clubes, em registrar suas marcas. E aí vai de encontro ali com o que fala também a Lei dos Direitos Autorais, mas obviamente por segurança jurídica é muito importante e do ponto de vista estratégico, comercial, que esses times e empresas façam ali o registro e para evitar o uso indevido, eventuais contrafações e por aí vai. E olha que interessante, a própria lei do software, que ela incide, né, de uma maneira muito intensa nos programas de computador, é uma das legislações mais importantes para os desenvolvedores. Né? E essas empresas que desenvolvem jogos eletrônicos, games, observam não só a lei do software nacional, mas também as legislações voltadas aos tratados internacionais. Porque quando a gente fala de jogos eletrônicos, games, eles são acessíveis e são consumíveis de qualquer lugar do mundo. Né? Quando a gente pega um jogo, sei lá, japonês que foi desenvolvido no Japão, ele pode ser consumido no Brasil, né, com alguns cliques aqui. Você baixa o jogo, instala no computador e você tem um jogo japonês rodando no Brasil. Se eventualmente uma marca brasileira surgir e vier a copiar ou criar algum tipo de identidade com esse jogo, eventualmente a gente precisa analisar aqui também os tratados internacionais. Existem vários desenvolvedores que têm a cautela de, além de se valer dos tratados internacionais, de registrar em loco, né, nos locais em que há uma alta demanda na relação de consumo. E nós temos órgãos específicos também de cunho mundial que acabaram entrando na modalidade aqui associativa, digamos assim, para tutelar os interesses específicos das desenvolvedoras de jogos. E aí, quando a gente volta para os times de esportes eletrônicos, a gente falou aqui do futebol, que eles licenciam as marcas, né? Esses são os grandes times, eu falei isso para ilustrar. Agora, o mais interessante é que a cada dia que se passa, novos times são constituídos, novos times acabam entrando nesse mercado, são fundados, normalmente começam ali de uma maneira muito informal. Começam ali com alguns amigos jogando entre si, eles vão se profissionalizando, vão desenvolvendo uma atividade organizada até o momento em que eles acabam se tornando ali, de fato, uma empresa. E hoje tem grandes times, que são grandes empresas, que recrutam grandes profissionais, pagam salários elevadíssimos e competem aí mundialmente. Então, quando a gente fala aqui de direitos autorais, esses times eles também precisam, naturalmente, dos registros pertinentes. E a gente não fala só dos grandes, mas o que tem mais relevância jurídica para a gente são os pequenos e médios times, que têm uma recorrência muito grande, são fundados a cada dia e reclamam muito do uso indevido da cópia, né, do logo, da marca, da identidade visual que eles criaram e deixaram de registrar. Em outro time se apropria, acaba registrando e aí torna aquela disputa judicial. Eu falo isso para vocês entenderem aqui, mais uma vez, a amplitude, né, cada nicho que se tem.
E quando a gente fala de registro de marca, olha que interessante, você pega os streamers de jogos eletrônicos, os casters de jogos eletrônicos e esportes eletrônicos, que nada mais são do que pessoas que têm uma imagem pública, que fazem a transmissão dos jogos, que narram os jogos. Essas pessoas muitas vezes têm as suas empresas, têm os seus nomes, que são conhecidos popularmente e acabam querendo incorporar isso aos nomes. Então a gente encontra um outro campo aqui, olha que interessante, paralelo, né, de aplicação aqui dos direitos autorais no cenário gamer dos esportes eletrônicos. E aí você deve se perguntar, né, mas Hélio, será que existe campo de aplicação aqui por direito tributário, por direito penal, enfim, para eventuais outras áreas do direito? E sem dúvida nenhuma, né, sem dúvida nenhuma, quando a gente pega o direito penal, por exemplo, a gente já deu um exemplo na lei de direito, na lei de propriedade industrial, artigo 195, lá que fala dos delitos relativos à concorrência desleal, por exemplo. É um artigo que tem uma incidência muito grande aqui dentro do cenário. E no direito penal, ele é interessante porque boa parte das demandas que se tem no direito penal, dentro do cenário gamer e dos esportes eletrônicos, são demandas de repercussão, porque envolvem muitas vezes atletas de renome, e a gente pega os delitos mais comuns que são praticados, por exemplo, crimes sexuais, por exemplo, que são praticados por atletas e que têm a sua imagem pública ali exposta. Daí o direito penal, mais uma vez, ganha relevância. Veja que não é propriamente o cenário que tem uma aplicação no direito penal, mas o direito penal que se aplica de maneira comum às situações que acontecem dentro do cenário, né? As questões relativas aqui aos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, também é muito comum acontecer. E, enfim, outras áreas e outros campos de aplicação para o direito penal aéreo, para o direito tributário. Da mesma forma, tem tanto campo de aplicação para o direito tributário como tem para as outras áreas. Quando a gente fala de softwares, por exemplo, importação de chaves para disponibilização e venda de softwares aqui no Brasil, que são vendidos na nuvem, as questões de remessa, porte e remessa de valores para o exterior, as apostas esportivas, que hoje é um campo de aplicação muito grande também para o direito tributário. Enfim, dentro das áreas de aplicação do direito, a gente começa a perceber que todas as áreas do direito têm um campo de aplicação muito vasto nesse grande universo que é o cenário dos games e esportes eletrônicos. E aqui ficam essas recomendações para que vocês comecem a entender as legislações que se aplicam. Então, se você tiver uma afinidade maior em uma determinada área, é recomendável que você estude e tente aprofundar, mas não deixem de observar lá os primeiros artigos da nossa Constituição Federal, artigo 170, artigo 217, que são fundamentais para a gente começar a entender aí o cenário gamer, dos esportes eletrônicos, os modelos de negócio que são praticados dentro do ambiente virtual, e aí você desce, né, para as legislações inferiores. E aí você pode escolher um campo de aplicação ou mais de um. Eu, por exemplo, no escritório, a gente tem uma atuação de 15 anos praticamente nesse direito do entretenimento, né, e que a gente chama de direito do entretenimento, gamer, dos esportes eletrônicos, e a gente já viu muita coisa, e o escritório foi estruturado para atender um full service dentro desse mercado, dentro desse nicho. Então aqui, da mesma forma, você pode tentar estruturar o seu escritório para captar clientes nesse sentido, ou você pode eventualmente se dedicar apenas a uma das áreas, que seja o seu campo de atuação, direito previdenciário, por exemplo. Outro dia um colega me perguntou, né, onde tem campo de aplicação para o direito previdenciário? Nas relações de trabalho entre atletas e clubes, há aí uma relação previdenciária, né? As contribuições sociais são obrigatórias para os atletas e tudo mais. Existe um campo de aplicação, muitas vezes acontecem acidentes que fazem os atletas ficarem afastados. São outras situações aí que envolvem também o direito previdenciário. Então aqui ficam as recomendações aí para que vocês iniciem os estudos nessas legislações, nesses artigos específicos que eu mencionei. Não deixem de aprofundar e acompanhem nossos próximos vídeos, que no próximo vídeo a gente vai falar de casos concretos e vamos trazer aqui para você uma ideia maior de como tudo isso funciona. A gente se vê agora lá no próximo vídeo.